Capítulo 12. Henrique Martin. Luz inteiramente gasta por Deus, 1781 a 1812. Ajoelhado na praia da Índia, Henrique Martin derramava a alma perante o mestre e orava. Amado Senhor, eu também andava no país longínquo, minha vida ardia no pecado. Desejaste que eu me tornasse não mais uma unção para espalhar a destruição, mas uma tocha brilhando por ti. Zacarias, capítulo 3, versículo 2. Eis-me aqui, nas trevas mais densas, selvagens e opressivas do paganismo. Agora, Senhor, quero arder até me consumir inteiramente por ti. O intenso ardor daquele dia sempre motivou a vida desse moço. Disse que possuiu o nome mais heróico que adorna a história da Igreja da Inglaterra, desde os tempos da Rainha Elizabeth. Contudo, até entre os patrícios ele não é bem conhecido. Seu pai era de físico franzino e, após o seu falecimento, os 4 filhos, inclusive Henrique, não tardaram a contrair a mesma enfermidade, a tuberculose. Com a morte do pai, Henrique perdeu seu intenso gosto pela matemática e passou a se interessar grandemente pela leitura da Bíblia. Diplomou-se com mais honras do que todos da sua classe. O Espírito Santo, porém, falou à sua alma: buscas grandes coisas para ti, não as busque. Acerca dos seus estudos testificou: alcancei o ponto mais alto que desejava, mas fiquei desapontado ao ver como tinha agarrado apenas uma sombra. Tinha por costume levantar-se cedo de madrugada e andar sozinho pelos campos para desfrutar de comunhão íntima com Deus. O resultado foi que abandonou para sempre o plano de ser advogado, um alvo que até então perseguia, porque não podia consentir em ser pobre pelo amor de Cristo. Ao ouvir um sermão sobre o estado perdido dos pagãos, resolveu dar a sua vida como missionário. Ao conhecer a vida abnegada do missionário Guilherme Carey e sua grande obra na Índia, sentiu-se dirigido a trabalhar no mesmo país. O desejo de levar a mensagem de salvação aos povos que não conheciam a Cristo tornou-se como um fogo inextinguível na sua alma pela leitura da biografia de David Brainerd, que morrera quando ainda muito jovem. Esse missionário partiu para a glória com a idade de 29 anos, depois de dedicar sua vida inteiramente ao serviço da evangelização dos silvícolas na América do Norte. Henrique Martin reconhecia que, como havia sido poucos os anos da obra de David Brainerd, assim também seria com ele. Então se acendeu nele a mesma paixão de gastar-se inteiramente por Cristo, no breve espaço de tempo que lhe restara. Seus sermões não consistiam em palavras de sabedoria humana, mas sempre se dirigia ao povo como um moribundo pregando aos moribundos. Havia um grande embaraço para Henrique Martin. A mãe de sua noiva, Lydia Grenfell, não consentira que se casassem caso ele insistisse em levá-la para o estrangeiro. Henrique amava Lydia e o seu maior desejo terrestre era estabelecer um lar e trabalhar junto com ela na seara do Senhor. Acerca disso, ele escreveu no seu diário: continuei 1 hora a mais em oração, lutando contra o que me ligava. Cada vez que estava perto de ganhar a vitória, o coração voltava para o seu ídolo. Finalmente, deitei-me, sentindo grande mágoa. Então lembrou-se de David Brainerd, o qual negava a si mesmo todos os confortos da civilização. Andava grandes distâncias sozinho na floresta, passava dias com fome e depois de assim se esforçar por 5 anos, voltou para falecer tuberculoso nos braços de sua noiva, Jerusa, filha de Jonathan Edwards. Por fim, Henrique Martin também ganhou a vitória, obedecendo à chamada para sacrificar-se em prol da salvação dos perdidos. Ao embarcar para a Índia em 1805, escreveu: Se eu viver ou morrer, que Cristo seja magnificado pela colheita de multidões para ele.
A bordo do navio, ao afastar-se da sua pátria, Henrique Martin chorou como uma criança. Contudo, nada podia desviá-lo de sua firme resolução de seguir a direção divina. Ele era um tição arrebatado do fogo e repentinamente dizia: que eu seja uma chama de fogo no serviço divino. Depois de 9 longos meses a bordo, e quando já se achava perto do seu destino, passou um dia inteiro em jejum e oração. Sentia quão grande era o sacrifício da cruz e como era igualmente grande a sua responsabilidade para com os perdidos na idolatria da Índia. Continuava a repetir: tenho posto vigia sobre os teus muros, ó Jerusalém. Eles não se calarão jamais em todo o dia e nem em toda noite. Não descanseis vós os que fazeis lembrar a Jeová, e não lhes deis a ele descanso, até que se estabeleça, até que se ponha Jerusalém por objeto de louvor na terra. Isaías 62, versículo 6. A chegada de Henrique Martin à Índia, no mês de abril de 1806, foi também em resposta à oração de outros. A necessidade era tão grande nesse país que os poucos obreiros concordaram em se reunir em Calcutá, de 8 em 8 dias, para pedir a Deus que enviasse um homem cheio do Espírito Santo e poder à Índia. Martin, logo ao desembarcar, foi recebido alegremente por eles como resposta a orações. É difícil imaginar o horror das trevas em que vivia este povo, entre o qual Martin se achava. Um dia, perto do lugar onde se hospedara, ouviu uma música e viu uma fumaça de uma das piras fúnebres de que ouvira falar antes de sair da Inglaterra. As chamas já começavam a subir do lugar onde uma viúva se achava sentada ao lado do cadáver do seu marido morto. Martin, indignado, esforçou-se, mas não pôde conseguir salvar a pobre viúva. Em outra ocasião, foi atraído pelo ruído do símbolo a um lugar onde o povo fazia cultos aos demônios. As pessoas ali reunidas se prostravam perante o ídolo, obra de suas próprias mãos, a quem adoravam e temiam. Martin sentia-se mesmo na vizinhança do inferno. Cercado de tais cenas, ele se aplicara mais e mais, sem se cansar, dia após dia, a aprender a língua. Não desanimava com a falta de fruto de sua pregação. Reconhecendo ser de maior importância traduzir as Escrituras e colocá-la nas mãos do povo. Com esse alvo, preservava cuidadosamente no trabalho de tradução, aperfeiçoando a obra pouco a pouco e parando de vez em quando para pedir o auxílio de Deus. Extraído de um dos seus sermões, conservados no Museu Britânico, o trecho abaixo denota como a sua alma ardia no firme propósito de dar a Bíblia ao povo. Pensei na situação triste do moribundo, que apenas conhece bastante da eternidade para temer a morte, mas não conhece bastante do Salvador para olhar para um futuro com esperança. Não pode pedir uma Bíblia para saber algo sobre o que se firma, nem pode pedir à esposa ou ao filho que lhe leia um capítulo para o confortar. A Bíblia, é um tesouro que eles nunca possuíram. Vós, que tendes um coração para sentir a miséria do próximo, vós, que sabeis como a agonia de espírito é mais que qualquer sofrimento do corpo, vós, que sabeis que vem o dia em que tendes de morrer, dai-lhes aquilo que lhes será um conforto na hora da morte. Para suprir o povo da Índia e da Pérsia com a Bíblia em suas próprias línguas, Martin aplicou-se à obra de tradução das Escrituras de dia e de noite, até mesmo quando descansava e quando em viagem. Não diminuía sua marcha quando o termômetro registrava um intenso calor de 70 graus, nem quando sofria de febre intermitente, nem com o avanço da peste branca que ardia no seu peito. Como David Brainerd, cuja biografia sempre serviu para inspirá-lo, Henrique Martin passou dias inteiros em intercessão e comunhão com o amado, seu querido Jesus. Parece, escreveu ele,
que posso orar para sempre sem nunca cansar. Quão doce é andar com Jesus e morrer por Ele. Para ele, a oração não era uma formalidade, mas um meio certo de quebrantar os endurecidos e vencer os adversários. 6 anos e meio depois de ter desembarcado na Índia, enquanto empreendia longa viagem, faleceu com a idade de 31 anos, separado dos irmãos do resto da família, com a noiva esperando-o na Inglaterra e cercado de perseguidores. Foi enterrado em lugar desconhecido. Era grande o ânimo, a perseverança, o amor, a dedicação com que trabalhava na seara do Senhor. O zelo ardeu até se consumir neste curto espaço de 6 anos e meio. É-nos importante apreciar quão grande foi a sua obra, feita em tão poucos anos. Além de pregar, conseguiu traduzir sermões das Sagradas Escrituras para as línguas de 1/4 parte de todos os habitantes do mundo. O Novo Testamento em hindu, hindustão e persa e os evangelhos em judaico-persa são apenas uma parte de suas obras. 4 anos depois de sua morte, nasceu Fidelia Fiske, no sossego da Nova Inglaterra. Quando ainda aluna na escola, leu a biografia de Henrique Martin. Andou 45 quilômetros de noite sob a violenta tempestade de neve para pedir a sua mãe que a deixasse ir pregar o evangelho às mulheres persas. Ao chegar à Pérsia, reuniu muitas mulheres e lhes contou sobre o amor de Jesus, até que o avivamento em Oromiá tornou-se outro Pentecostes. Se Henrique Martin, que entregou tudo para o serviço dos reis, pudesse visitar a Índia e a Pérsia hoje, que grande obra encontraria? Obra feita por tão grande número de fiéis filhos de Deus, nos quais ardeu o mesmo fogo pela simples leitura da biografia desse pioneiro. Capítulo 13. Adoniram Judson, o missionário pioneiro da Birmânia, 1788 a 1850. Magro e enfraquecido pelos sofrimentos e privações, o missionário foi conduzido entre o gado e os mais endurecidos criminosos, a chicotadas e sobre a areia ardente para a prisão. Sua esposa conseguiu entregar-lhe um travesseiro para que pudesse dormir melhor no duro solo do cárcere. Porém, ele descansava ainda melhor, porque sabia que dentro do travesseiro, que tinha abaixo da cabeça, estava escondida a preciosa porção da Bíblia que traduzira com grandes esforços para a língua do povo que o perseguia. Aconteceu que o carcereiro requisitou o travesseiro para o seu próprio uso. Que podia fazer o pobre missionário para adquirir seu tesouro? A esposa então preparou com grandes sacrifícios um travesseiro melhor e conseguiu trocá-lo com o carcereiro. Dessa forma, a tradução da Bíblia foi conservada na prisão por quase 2 anos. A Bíblia inteira, depois de completada por ele, foi dada pela primeira vez aos milhões de habitantes da Birmânia. Em toda a história, desde o tempo dos apóstolos, são poucos os nomes que nos inspiram tanto a envidarmos esforços pela obra missionária como as do casal Anna e Adoniram Judson. Em certa igreja em Malden, subúrbio de Boston, encontra-se uma placa de memória com a seguinte inscrição: Memorial Reverendo Adoniram Judson, nasceu em 9 de agosto de 1788, morreu em 12 de abril de 1850, lugar de seu nascimento, Malden, lugar de seu sepultamento, o mar, seu monumento, os salvos da Birmânia e a Bíblia birmanesa, seu histórico, nas alturas. Adoniram fora uma criança precoce. Sua mãe ensinou-o a ler um capítulo inteiro da Bíblia antes de ele completar 4 anos de idade. Seu pai inculcou-lhe o desejo ardente de, em tudo quanto fazia, aproximar-se sempre da perfeição, sobrepondo-se a qualquer de seus companheiros. Essa foi a norma de toda a sua vida. O tempo que passou nos estudos foram os anos em que o ateísmo, que teve sua origem na França, se infiltrou no país. O gozo de seus pais ao saberem que o filho ganhara o primeiro lugar na sua classe transformou-se em tristeza quando ele os informou de que não mais acreditava na existência de Deus. O recém-diplomado sabia enfrentar os
os argumentos de seu pai, que era pastor instruído e jamais sofrera de tais dúvidas. Contudo, as lágrimas e admoestações de sua mãe, depois de o moço sair da casa paterna, estavam sempre perante ele. Não muito depois de ganhar o mundo, encontrou-se com um jovem pregador na casa de um tio. Este conversou com ele tão seriamente acerca de sua alma, que Judson ficou bastante impressionado. Passou o dia seguinte sozinho em viagem a cavalo. Ao anoitecer, chegou a uma vila onde pernoitou numa pensão. No quarto contíguo ao que ocupou estava um moço moribundo, fato que não deixou Judson reconciliar o sono durante a noite. O moribundo seria crente? Estaria preparado para morrer? Talvez fosse livre pensador, filho de pais piedosos que oravam por ele. O que também o perturbava era a lembrança de seus companheiros, os alunos agnósticos do Colégio da Providência. Como se envergonharia se os antigos colegas, especialmente o sagaz compadre Ernesto, soubesse o que agora sentia em seu coração. Ao amanhecer o dia, disseram-lhe que o moço morrera. Em resposta à sua pergunta, foi informado de que o falecido era um dos melhores alunos do Colégio de Providência, cujo nome era Ernesto. Judson, ao saber da morte de seu companheiro ateu, ficou estupefato. Sem saber como, estava viajando de volta à sua casa. Daí em diante, desapareceram todas as dúvidas acerca de Deus e da Bíblia. Soava-lhe constantemente aos ouvidos as palavras: morto, perdido, perdido. Não muito depois desse acontecimento, dedicou-se solenemente a Deus e começou a pregar. Que a sua pregação era profunda e completa ficou provado pela maneira como se aplicou à obra de Deus. Nesse tempo, Judson escreveu à noiva: em tudo que faço, pergunto a mim mesmo, isso agradará ao Senhor? Hoje alcancei maior grau de gozo de Deus. Tenho sentido grande alegria perante o seu trono. É assim que Judson nos conta a sua chamada para o serviço missionário. Foi quando andava num lugar solitário na floresta, meditando e orando sobre o assunto e quase resolvido a abandonar a ideia, que me foi dada a ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse assunto foi-me apresentado tão claramente e com tanta força que resolvi obedecer, apesar dos obstáculos que se apresentaram diante de mim. Judson, com 4 de seus colegas, reuniram-se junto a um montão de feno para orar e ali solenemente dedicar perante Deus suas vidas a levar o Evangelho aos confins da terra. Não havia qualquer junta de missões para o enviar. Contudo, Deus honrou a dedicação dos moços, tocando nos corações dos crentes para suprirem o dinheiro. Judson foi chamado então a ocupar um lugar no corpo docente da Universidade de Brown, mas recusou o convite. Depois foi chamado a pastorear uma das maiores igrejas da América do Norte. Esse convite também foi rejeitado. Foi grande o desapontamento de seu pai e o choro de sua mãe e irmã ao saber que Judson se oferecera para a obra de Deus no estrangeiro, onde nunca fora proclamado o Evangelho. A esposa de Judson mostrou ainda mais heroísmo porque era a primeira mulher que sairia dos Estados Unidos como missionária. Com a idade de 16 anos, teve a sua primeira experiência religiosa. Vivia tão entregue à vaidade de seus conhecidos que seus conhecidos receavam um castigo repentino de Deus sobre ela. Então, em certo domingo, enquanto se preparava para o culto, ficou profundamente comovida com as palavras: aquela que vive nos prazeres, apesar de viver, está morta. Acerca de sua vida transformada, escreveu-lhe ela mais tarde: eu desfrutava dia após dia a doce comunhão com o bendito Deus. No coração senti o amor que me ligava aos crentes de todas as denominações. Achei as escrituras doces ao paladar. Senti tão grande sede de conhecer as coisas religiosas que, frequentemente, passava quase a noite inteira lendo. Todo o ardor que mostrava na vida mundana agora o sentia na obra de Cristo. Por alguns anos antes de aceitar a chamada missionária, era professora e esforçava em ganhar os alunos para Cristo. Adoniran, depois de despedir-se de seus pais para iniciar sua viagem à Índia, foi acompanhado até Boston por seu irmão Eunathan,
moço ainda não salvo. No caminho, os dois apearam 2 dos seus cavalos, entraram na floresta e lá de joelhos, Adoniram rogou a Deus que salvasse seu irmão. 4 dias depois, os dois se separaram para não se verem mais neste mundo. Alguns anos mais tarde, entretanto, Adoniram teve notícia de que seu irmão recebera também a herança no reino de Deus. Judson e sua esposa embarcaram para a Índia em 1812, passando 4 meses a bordo do navio. Aproveitando essa oportunidade para estudar, os dois chegaram a compreender que o batismo bíblico é por imersão e não por aspersão, como a sua igreja o praticava. Não considerando a oposição de seus muitos conhecidos, nem o sustento que deles recebiam, não vacilavam em informar-lhes acerca dos resultados de seus estudos, e decidiram batizar-se por imersão no porto de desembarque em Calcutá. Expulsos logo dessa cidade por causa da situação política, fugiram de país em país. Por fim, 17 longos meses depois de partirem da América, chegaram a Hulgun, na Birmânia. Judson estava quase exausto por causa dos horrores que sofrera a bordo. Sua esposa estava tão perto da morte que não mais podia caminhar, sendo levada para a terra em uma padiola. O império da Birmânia de então era mais bárbaro e de língua e costumes mais estranhos do que qualquer outro país que Judson tinha visto. Ao desembarcarem os dois, em resposta às orações feitas durante as longas vigílias da noite, foram sustentados por uma fé invencível e pelo amor divino que os levara a sacrificar tudo para a gloriosa luz do Evangelho, raiasse também nas almas dos habitantes desse país. Agora, um século depois, podemos ver como o mestre dirigia seus servos, fechando algumas portas durante a prolongada viagem para que não fossem aos lugares que esperavam e desejavam ir. Hoje pode-se ver claramente que Hulgun, o porto principal da Birmânia, era justamente o porto mais estratégico para iniciar a ofensiva da Igreja de Cristo contra o paganismo no continente asiático. No difícil estudo do idioma birmanês, foi necessário fazer o seu próprio dicionário e gramática. Passaram-se 5 anos e meio antes de fazerem o primeiro culto para o povo. No mesmo ano, batizaram o primeiro convertido, apesar de cientes da ordem do rei de que ninguém podia mudar de crença sem ser condenado à morte. Ao sair da sua terra para ser missionário, Judson levaram uma soma considerável de dinheiro. Essa quantia ele a ganhara de seu emprego e parte recebeu-a de ofertas de parentes e amigos. Não só colocou tudo isso aos pés daqueles que dirigiam a obra missionária, mas também a elevada quantia de 5.200 rúpias que o governador-geral da Índia lhe pagara pelos serviços prestados por ocasião do armistício de Iandabo. Recusou o emprego de intérprete do governo com salário elevado, escolhendo antes sofrer as maiores privações e o opróbrio, a fim de ganhar as almas dos pobres birmaneses para Cristo. Durante 11 meses esteve preso em Ava, naquele tempo a capital da Birmânia. Passou alguns dias com mais de 70 outros sentenciados à morte, encerrado em um edifício sem janelas, escuro, abafado e imundo em extremo. Passava o dia com os pés e as mãos no tronco. Para passar a noite, o carcereiro enfiava-lhe um bambu entre os pés acorrentados, juntando-os com os outros prisioneiros e, por meio de cordas, arribava-os para apenas os ombros descansarem no chão. Além desse sofrimento, tinha de ouvir constantemente gemidos misturados com o falar torpe dos mais endurecidos criminosos da Birmânia. Vendo outros prisioneiros arrastados para fora para morrer às mãos do carrasco, Judson podia dizer: cada dia morro.
As 5 cadeias de ferro pesavam-lhe tanto que o missionário levou as marcas das algemas no corpo até a morte. Certamente ele não teria resistido se sua fiel esposa não tivesse conseguido permissão do carcereiro para, no escuro da noite, levar-lhe comida e consolá-lo com palavras de esperança. Um dia, porém, ela não apareceu. Essa ausência durou 20 longos dias. Ao reaparecer, trazia nos braços uma criancinha recém-nascida. Judson, uma vez liberto da prisão, apressou-se o mais possível a chegar em casa, mas tinha as pernas estropiadas pelo longo tempo que passara no cárcere. Fazia 20 dias que não recebia notícias de sua querida Ana. Ela ainda vivia? Por fim, encontrou-a ainda viva, mas com febre e próxima da morte. Dessa vez, ela ainda se levantou, mas antes de completar 14 anos na Birmânia, faleceu. Comove a alma ler a dedicação de Ana Judson ao marido e a parte que desempenhou na obra de Deus e em casa, até o dia de sua morte. Dessa vez, alguns meses depois da morte da esposa de Judson, a sua filha também morreu. Durante os 6 longos anos que se seguiram, ele trabalhou sozinho, casando-se então com Sarah, a viúva de outro missionário. A nova esposa mostrou-se tão dedicada ao marido quanto a primeira. Judson perseverou durante 20 anos para completar a maior contribuição que se podia fazer na Birmânia, a tradução da Bíblia inteira na própria língua do povo. Depois de trabalhar constantemente no campo estrangeiro durante 32 anos para salvar a vida da segunda esposa, embarcou com ela e os 3 filhos de volta à América, sua terra natal. Porém, em vez de obter melhoras da doença que sofria, como se esperava, morreu durante a viagem, sendo enterrada em Santa Helena, onde o navio apartou. Quem poderá descrever o que Judson sentiu ao desembarcar nos Estados Unidos 45 dias depois da morte de sua querida esposa? Ele, que estivera ausente durante tantos anos de sua terra, sentia-se agora perturbado acerca da hospedagem nas cidades de seu país. Surpreendeu-se depois de desembarcar ao verificar que todas as casas se abriam para recebê-lo. Seu nome tornara-se conhecido de todos. Grandes multidões afluíam para ouvi-lo pregar. Porém, depois de passar 32 anos ausentes da Birmânia, naturalmente sentia-se como se estivesse entre estrangeiros e não queria levantar-se diante do público para falar na língua materna. Também sofria nos pulmões e era necessário que outrem repetisse para o povo que ele apenas podia dizer balbuciando. Conta-se que, certo dia, num trem, entrou um vendedor de jornais. Judson aceitou um e, distraído, começou a lê-lo. O passageiro ao lado chamou a atenção dele, dizendo que o rapaz ainda esperava o níquel pelo jornal. Olhando para o vendedor, pediu desculpas, pois pensara que oferecera um jornal de graça, visto que ele estava acostumado a distribuir muita literatura na Birmânia sem cobrar um centavo durante muitos anos. Passara apenas 8 meses seus patrícios quando se casou de novo e embarcou pela segunda vez para a Birmânia. Continuou a sua obra naquele país, sem cansar, até alcançar a idade de 61 anos. Judson foi, então, chamado a estar com seu mestre enquanto viajava longe da família. Conforme o seu desejo, foi sepultado em alto mar. Adoniram Judson costumava passar muito tempo orando de madrugada e de noite. Disse que gozava das mais íntimas comunhões com Deus enquanto caminhava apressadamente. Os filhos, ao ouvirem seus passos firmes e resolutos dentro do quarto, sabiam que seu pai estava levantando suas orações ao trono da graça. Seu conselho era: planeje os teus negócios, se possível, para passarem 2 ou 3 horas todos os dias, não só em adoração a Deus, mas orando em secreto. Sua esposa conta que durante a última doença, antes de falecer, ele leu para ela notícia de certo jornal acerca da conversão de alguns judeus na Palestina, justamente onde Judson queria trabalhar antes
antes de ir à Birmânia. Esses judeus, depois de lerem a história dos sofrimentos de Judson na prisão de Ava, foram inspirados a pedir também um missionário. E assim iniciou-se uma grande obra entre eles. Ao ouvir isso, os olhos de Judson se encheram de lágrimas. Tendo o semblante solene e a glória dos céus estampada no rosto, tomou a mão de sua esposa, dizendo: Querida, isto me espanta. Não compreendo. Refiro-me à notícia que leste. Nunca orei sinceramente por uma coisa sem a receber. Recebi-a apesar de demorada, de alguma maneira e talvez numa forma que não esperava, mas a recebi. Contudo, sobre este assunto eu tinha tão pouca fé. Que Deus me perdoe e, enquanto a sua graça quiser me usar como seu instrumento, limpe toda a incredulidade do meu coração. Nessa história, nota-se outro fato glorioso. Deus não só concede frutos pelos esforços dos seus servos, mas também pelos seus sofrimentos. Por muitos anos, até pouco antes de sua morte, Judson considerava os seus longos meses de horrores na prisão em Ava como inteiramente perdidos à obra missionária. No começo do trabalho na Birmânia, Judson concebeu a ideia de evangelizar, por fim, todo o país. A sua maior esperança era ver, durante a sua vida, uma igreja de 100 birmaneses salvos e a Bíblia impressa na língua desse país. No ano de sua morte, porém, havia 63 igrejas e mais de 3.000 batizados, sendo os trabalhos dirigidos por 163 missionários, pastores e auxiliares. As horas que passou diariamente suplicando a Deus que dá mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, não foram perdidas. Durante os últimos dias de sua vida, fazia menção muitas vezes do amor de Cristo. Com os olhos iluminados e as lágrimas correndo-lhe pela face, exclamava: Oh, o amor de Cristo, o maravilhoso amor de Cristo, a bendita obra do amor de Cristo. Certa ocasião ele disse: Tive tais visões do amor concedente de Cristo e da glória do céu que, creio, quase nunca são concedidas aos homens. Oh, o amor de Cristo! É o mistério da inspiração da vida e a fonte da felicidade nos céus. Oh, o amor de Cristo! Não o podemos compreender agora, mas quão grande será em toda a eternidade. Acrescentamos abaixo o último parágrafo da biografia de Adoniram Judson, escrita por um de seus filhos. Quem pode lê-lo sem sentir o Espírito Santo o animar a tomar parte da ativa e definida em levar o Evangelho a um dos muitos lugares carentes da Palavra de Deus? Até aquele dia, quando todo joelho se dobrará perante o Senhor Jesus e os corações crentes serão comovidos aos maiores esforços pela lembrança de Anna Judson, enterrada debaixo da Opiá, na Birmânia, de Sarah Judson, cujo corpo descansa na ilha pedregosa de Santa Helena, e de Adoniram Judson, sepultado nas águas do Oceano Índico. Capítulo 14. Carlos Finney, o apóstolo dos avivamentos, 1792 a 1875. Perto da aldeia de Nova York, Mills, no século XIX, havia uma fábrica de tecidos movida pela força das águas do rio Oriskany. Certa manhã, os operários se achavam comovidos, conversando sobre o poderoso culto da noite anterior, ocorrido no prédio da escola pública. Não muito depois de começar o ruído das máquinas, o pregador, um rapaz alto e atlético, entrou na fábrica. O poder do Espírito Santo ainda permanecia sobre ele. Os operários, ao vê-lo, sentiram a culpa de seus pecados a ponto de terem de se esforçar para poderem continuar a trabalhar. Ao passar perto de duas moças que trabalhavam juntas, uma delas, no ato de emendar um fio, foi tomada de tão forte convicção que caiu em terra, chorando. Segundos depois, quase todos em redor tinham lágrimas nos olhos e, em poucos minutos, o avivamento encheu todas as dependências da fábrica.
O diretor, vendo que os operários não podiam trabalhar, achou que seria melhor que cuidassem da salvação da alma e mandou que parassem as máquinas. A comporta das águas foi fechada e os operários se ajuntaram em um salão do edifício. O Espírito Santo operou com grande poder e dentro de poucos dias quase todos se converteram. Disse acerca desse pregador, Carlos Finney, que depois de ter ministrado a palavra em Gouverneur, no estado de Nova York, não houve baile nem representação de teatro na cidade durante 6 anos. Calcula-se que, durante os anos de 1857 e 1858, mais de 100 mil pessoas foram ganhas para Cristo pela obra direta e indireta de Finney. A sua autobiografia é o mais maravilhoso relato de manifestações do Espírito Santo, executando o livro de Atos dos Apóstolos. Abaixo das Sagradas Escrituras, alguns consideram o livro Teologia Sistemática de sua autoria o maior das obras sobre teologia que existe. Como explicar o seu êxito tão destacado nos anais dos servos da Igreja de Cristo? Sem dúvida era, antes de tudo, o resultado da sua profunda conversão. Nasceu de uma família descrente e se criou em um lugar onde os membros da igreja conheciam apenas a formalidade fria dos cultos. Finney era advogado. Ao encontrar nos seus livros de jurisprudência muitas citações da Bíblia, comprou um exemplar com a intenção de conhecer as Escrituras. O resultado foi que, após a leitura, achou mais e mais interessante nos cultos dos crentes. Mais e mais interesse nos cultos dos crentes. Acerca de sua conversão, ele relata na sua biografia o seguinte: ao ler a Bíblia, ao assistir às reuniões de orações e ouvir os sermões do Sr. Gale, percebi que não me achava pronto a entrar nos céus. Fiquei impressionado, especialmente com o fato de as orações dos crentes, semana após semana, não serem respondidas. Li na Bíblia: pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Li também que Deus é mais pronto a dar o seu Espírito Santo aos que lhe o pedirem do que aos pais terrestres a darem boas coisas aos filhos. Ouvia os crentes pedirem um derramamento do Espírito Santo e confessarem depois que não receberam. Exortavam uns aos outros a se despertarem para pedirem em oração um derramamento do Espírito de Deus e afirmavam que assim haveria um avivamento com a conversão de pecadores. Mas ao ler mais a Bíblia, vi que as orações dos crentes não eram respondidas porque não tinham fé, isto é, não esperavam que Deus lhes daria o que pediam. Entretanto, com isso, senti um alívio acerca da veracidade do Evangelho e fiquei convicto de que a Bíblia, apesar de tudo, é a verdadeira palavra de Deus. Foi no domingo, em 1821, que assentei no coração resolver o problema sobre a salvação da minha alma e ter paz com Deus. Apesar das minhas grandes preocupações como advogado, resolvi seguir rigorosamente a determinação de ser salvo. Pela providência de Deus, não me achei muito ocupado nem segunda nem terça-feira e consegui passar a maior parte do tempo lendo a Bíblia e orando. Mas, ao encarar a situação resolutamente, achei-me sem coragem para orar, sem tampar o buraco da fechadura. Antes, deixara a Bíblia aberta na mesa com os outros livros e não me envergonhava de lê-la diante do próximo. Mas então, se entrasse alguém, eu colocaria um livro aberto sobre a Bíblia para escondê-la. Durante a segunda e a terça-feira, a minha convicção aumentou, mas parecia que o coração se havia endurecido. Eu não podia chorar nem orar. Terça-feira à noite, senti-me muito nervoso e parecia-me estar perto da morte. Reconhecia que, se eu morresse, por certo iria para o inferno. De manhã cedo fui para o gabinete. Parecia que uma voz me perguntava: por que esperas? Não prometestes dar o coração a Deus? O que experimentas a fazer?
alcançar a justificação pelas obras? Foi então que vi claramente, como qualquer vez depois, a realidade e a plenitude da propiciação de Cristo. Vi que sua obra era completa e que, em vez de eu necessitar de uma justiça própria para Deus me aceitar, tinha de sujeitar-me à justiça de Deus, por intermédio de Cristo. Sem o saber, fiquei imóvel, não sei por quanto tempo, no meio da rua, no lugar onde a voz de dentro se dirigiu a mim. Então me veio a pergunta: aceitá-lo-ás agora, hoje? Repliquei: aceitá-lo-ei hoje, ou me esforçarei para isso até morrer. Em vez de ir ao gabinete, voltei para entrar na floresta, onde podia derramar a alma sem alguém me ver nem me ouvir. Porém, o meu orgulho continuava a se manifestar. Passei por cima de um alto e andei furtivamente atrás de uma cerca, para que ninguém me visse. E pensasse que iria orar. Penetrei dentro da mata cerca de meio quilômetro, onde achei um lugar mais escondido, onde algumas árvores caídas. Ao entrar, disse a mim mesmo: entregarei o coração a Deus, ou então não sairei daqui. Mas ao tentar orar, o coração não queria. Pensara que, uma vez sozinho, onde ninguém pudesse ouvir-me, podia orar livremente. Porém, ao experimentar fazê-lo, achei sem coisa alguma dizer a Deus. Toda vez que tentava orar, parecia-me ouvir alguém chegando. Por fim, achei-me quase em desespero. O coração estava morto para com Deus e não queria orar. Então, reprovei-me a mim mesmo por ter me comprometido a entregar o coração a Deus, antes de sair da mata. Comecei a pensar que Deus já me tivesse abandonado. Achei-me tomado de uma fraqueza demasiadamente grande para ficar de joelhos. Foi justamente nessa altura que pensei novamente que eu via alguém se aproximando e abri os olhos para ver. Logo foi-me revelado que o orgulho do meu coração era uma barreira entre mim e a salvação. Fui vencido pela convicção do grande pecado que eu do pecado de eu envergonhar-me se alguém me encontrasse de joelhos perante Deus, e bradei em alta voz que não abandonaria o lugar, nem que todos os homens da terra e todos os demônios do inferno me cercassem. Gritei: ora, um vil pecador como eu de joelhos perante o grande e santo Deus, confesso-lhe os pecados e me envergonho dele perante o próximo. Pecador também, porque me encontro de joelhos para achar paz com o meu Deus ofendido. O pecado parecia-me horrendo, infinito. Fiquei quebrantado até o pó perante Deus. Nessa altura, a seguinte passagem me iluminou: então me invocareis e ireis orar a mim, e eu lhes ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Continuei a orar e a receber promessas e a apropriar-me delas, não sei por quanto tempo. Orei até sem saber como. Achei-me voltado para a estrada. Lembro-me de que disse a mim mesmo: se eu me converter, pregarei o evangelho. Na estrada, voltando para a aldeia, certifiquei-me da preciosa paz e da gloriosa calma na minha alma. Que é isso? Perguntei-me a mim mesmo. Entristecera eu o Espírito Santo até retirar-se de mim? Não sinto mais convicção. Então lembrei-me de que dissera a Deus que confiaria na sua palavra. A calma de meu espírito era indescritível. Fui almoçar, mas não tinha vontade de comer. Fui ao gabinete, mas o meu sócio não voltara do almoço. Comecei a tocar a música de um hino no rabecão, como de costume. Porém, ao começar a cantar as palavras sagradas, o coração parecia derreter-se e só podia chorar. Ao entrar e fechar a porta atrás de mim, parecia-me ter encontrado o Senhor Jesus Cristo face a face.
Não me entrou na mente, na ocasião, nem por algum tempo depois, que era apenas uma concepção mental. Ao contrário, parecia-me que eu o encontrara como encontro qualquer pessoa. Ele não disse coisa alguma, mas olhou para mim de tal forma que fiquei quebrantada e prostrada a seus pés. Isso para mim foi, depois de uma experiência extraordinária, porque parecia-me uma realidade, como se ele mesmo ficasse em pé perante mim, e eu me prostrasse aos seus pés e lhe derramasse a minha alma. Chorei alto e fiz tanta confissão quanto foi possível. Estou entre soluços. Parecia-me que lavava os pés com as minhas lágrimas, contudo, sem sentir ter tocado na sua pessoa. Ao virar-me para me sentar, recebi o poderoso batismo com o Espírito Santo, sem o esperar, sem mesmo saber que havia tal para mim. O Espírito Santo desceu de tal maneira que parecia encher-me corpo e alma. Senti-o como uma onda elétrica que me traspassava repetidamente. De fato, parecia-me como ondas de amor liquefeito, porque não sei outra maneira de descrever isso. Parecia o próprio fôlego de Deus. Não existem palavras para descrever o maravilhoso amor derramado no meu coração. Chorei de tanto gozo e amor que senti. Acho melhor dizer que exprimi, chorando em voz alta, as inundações indizíveis do meu coração. As ondas passaram por mim uma após outra até eu clamar: morrerei se essas ondas continuarem a passar sobre mim. Senhor, não suporto mais. Contudo, não receava a morte. Não sei por quanto tempo esse batismo continuou a passar sobre mim e por todo o meu ser, mas sei que era já noite quando o dirigente do coro veio ao gabinete para me visitar. Encontrou-me nesse estado de choro aos gritos e perguntou: Sr. Finney, que tem? Por algum tempo não pude responder-lhe, então ele perguntou mais: está sentindo alguma dor? Com dificuldade respondi: não, mas sinto-me demasiado feliz para viver. Saiu e, daí a pouco, voltou acompanhado por um dos anciãos da igreja. Esse ancião sempre foi um homem de espírito ponderado e quase nunca ria. Ele, ao entrar, encontrou-me no mesmo estado, mais ou menos, como quando o rapaz o foi chamar. Queria saber o que eu sentia e comecei a lhe explicar, mas, em vez de responder-me, foi tomado de um riso espasmódico. Parecia impossível evitar o riso, que procedia do fundo do seu coração. Nessa altura, entrou certo rapaz e começara a frequentar os cultos da igreja. Presenciou tudo por alguns momentos, até cair ao chão em grande angústia de alma, clamando: orem por mim. O ancião da igreja e o outro crente oraram, e depois Finney também orou. Logo após, todos se retiraram, deixando Finney sozinho. Ao deitar-se para dormir, Finney adormeceu, mas logo acordou por causa do amor que lhe transbordava o coração. Isso aconteceu repetidas vezes durante a noite. Sobre isso ele escreveu depois: quando me acordei de manhã, a luz do sol penetrava no quarto. Faltam-me palavras para exprimir os meus sentimentos ao ver a luz do sol. No mesmo instante, o batismo no dia anterior voltou sobre mim. Ajoelhei-me ao lado da cama e chorei pelo gozo que sentia. Passei muito tempo sem poder fazer alguma coisa senão derramar a alma perante Deus. Durante o dia, o povo se ocupava em falar da conversão do advogado. Ao anoitecer, sem qualquer anúncio de culto, ajuntou-se uma multidão no templo. Quando Finney relatou o que Deus fizera na sua alma, muitos foram profundamente tocados. Um sentiu-se tão convicto que voltou para casa sem o chapéu. Certo advogado afirmou: é claro que ele é sincero, mas que enlouqueceu é evidente. Finney falou e orou com grande liberdade. Realizavam-se cultos todas as noites por algum tempo, aos quais assistiam pessoas de todas as classes. Esse grande avivamento espalhou-se para muitos lugares em redor. Finney continuou: por 8 dias, depois da sua conversão, o meu coração permanecia tão cheio que não sentia desejo de comer nem de dormir. Parecia-me que tinha um manjar para comer que o mundo não conhecia. Não sentia necessidade de alimentar-me nem de dormir. Por fim, cheguei a ver que devia comer como de costume e dormir quando fosse possível. Grande poder acompanhava a palavra de Deus todos os dias. Admirava-me ao notar como poucas palavras dirigidas a uma pessoa traspassavam-lhe o coração como uma seta. Não demorei muito a ir visitar meu pai. Ele não era salvo, o único membro da família que fizera profissão de
profissão de religião era meu irmão mais novo. Meu pai encontrou-me no portão e me perguntou: "Como tem passado, Carlos?" Respondi: "Bem, meu pai, tanto no corpo como na alma." Meu pai, o senhor, já era idoso. Todos os seus filhos estão crescidos e casados e nunca ouvi alguém orar na sua casa. Ele baixou a cabeça e começou a chorar, dizendo: "É verdade, Carlos. Entre e você mesmo ore." Entramos e oramos. Meus pais foram comovidos e não muito depois converteram-se. Se a minha mãe não tinha qualquer esperança antes, ninguém o sabia. Assim, esse advogado Carlos G. Finney perdeu todo o gosto pela sua profissão e se tornou um dos mais famosos pregadores do Evangelho. Acerca do seu método de trabalhar, ele escreveu: "Dei grande ênfase à oração como indispensável, se realmente queríamos um avivamento. Esforçava-me para ensinar a propiciação de Jesus Cristo, sua divindade, sua missão divina, sua vida perfeita, sua morte vicária, sua ressurreição, a necessidade de arrependimento e de fé, a justificação pela fé e outras doutrinas que se tornaram vivas pelo poder do Espírito Santo. Os meios empregados eram simplesmente pregação, cultos de oração, muita oração em secreto, intensivo evangelismo pessoal e cultos para a instrução dos interessados. Eu tinha o costume de passar muito tempo orando. Acho que às vezes orava realmente sem cessar. Achei também grande proveito em observar frequentemente dias inteiros de jejum em secreto. Em tais dias, para ficar inteiramente sozinho com Deus, eu entrava na mata ou me fechava dentro do templo. Vê-se no seguinte relato a maneira como Finney e seu companheiro de oração, o irmão Nash, bombardeavam os céus com as suas intercessões. Quase 1 quilômetro distante das residências do Sr. S., morava certo adepto do universalismo. Nos meus preconceitos religiosos, recusava-me a assistir aos cultos. Certa vez, o irmão Nash, que se hospedava comigo na casa do Sr. S., retirou-se para dentro da mata para lutar em oração sozinho, bem cedo de madrugada, conforme seu costume. A atmosfera era tal nessa ocasião que se ouvia qualquer som de longe. O universalista, ao levantar-se de madrugada, saiu de casa e ouviu a voz de quem orava, e apesar de não compreender muitas das palavras, reconheceu quem orava, e isso traspassou-lhe o coração como uma flecha. Sentiu a realidade da religião como nunca. A flecha permanecia, e ele achou alívio somente crendo em Cristo. Acerca do espírito de oração de Finney, afirmou que era coisa comum nesses avivamentos os recém-convertidos se acharem tomados pelo desejo de orar noites inteiras até lhes faltarem as forças físicas. O Espírito Santo constrangia grandemente o coração dos crentes que sentiam constantemente a responsabilidade pela salvação das almas imortais. A solenidade da mente se manifestava no cuidado com quem falavam e se comportavam. Era muito comum encontrar crentes juntos, caídos de joelhos em oração, em vez de ocupados em palestras. Em certo tempo, quando as nuvens da perseguição enegreciam cada vez mais, Finney, como era seu costume sobre tais circunstâncias, sentia-se dirigido a dispersá-las orando. Em vez de falar pública ou particularmente acerca das acusações, ele orava. Acerca das suas experiências, escreveu: "Eu olhava para Deus com grande anelo, dia após dia, rogando que Ele me mostrasse o plano a seguir e a graça para suportar a borrasca. O Senhor mostrou-me em uma visão o que eu tinha de enfrentar. Ele chegou-se tão perto de mim, enquanto eu orava, que a minha carne literalmente estremecia sobre os ossos. Eu tremia da cabeça aos pés, sob o pleno conhecimento da presença de Deus." Acrescentamos mais um exemplo tirado da sua autobiografia que mostra a maneira como o Espírito Santo operava em sua pregação. Ao chegar na hora anunciada para iniciar o culto, achei o prédio da escola repleto, por isso tive de ficar de pé perto da entrada. Cantamos um hino, isto é, o povo pretendia cantar. Entretanto, eles não tinham o costume de cantar os hinos de Deus, e cada um desentoava a sua própria maneira. Não podia conter-me, lancei-me de joelhos e comecei a orar.
O Senhor abriu as janelas dos céus, derramou o espírito de oração e entreguei-me de toda a alma a orar. Não escolher um texto, mas logo ao levantar-me dos joelhos, eu disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acrescentei que havia 2 homens, um se chamava Abraão e outro Ló. Contei-lhes como Ló se mudara para Sodoma. O lugar era excessivamente corrupto. Deus resolveu destruir a cidade e Abraão orou por Sodoma. Mas os anjos acharam somente um justo lá, era Ló. Os anjos disseram: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos têm nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Ao relatar essas coisas, os ouvintes se mostraram irados a ponto de me açoitarem. Nessa altura deixei de pregar e lhes expliquei que compreendera que nunca se realizara culto ali e que eu tinha o direito de, assim, considerá-los corruptos. Salientei isso com mais e mais ênfase e com o coração cheio de amor, até não poder mais conter-me. Depois de eu assim falar, cerca de 15 minutos, parecia ter vindo sobre os ouvintes uma tremenda solenidade, os quais começaram a cair ao chão, clamando e pedindo misericórdia. Se eu tivesse tido uma espada em cada mão, não os poderia derrubar tão depressa como caíram. De fato, 2 minutos depois de os ouvintes sentiram um choque do espírito vir sobre eles, quase todos estavam caídos de joelho ou prostrados no chão. Todos os que podiam falar de qualquer maneira oravam por si mesmos. Tive de deixar de pregar porque os ouvintes não prestavam mais atenção. Vi o ancião que me convidara para pregar sentado no chão do salão, olhando em redor, estupefato. Gritei bem alto para ele ouvir, apesar da balbúrdia, pedindo-lhe que orasse. Caiu de joelhos e começou a orar em voz retumbante, mas o povo não prestou atenção. Gritei: Vós não estáis ainda no inferno, quero dirigir-vos a Cristo. O coração transbordava de gozo ao presenciar tal cena. Quando pude dominar os meus sentimentos, virei-me para o rapaz que estava perto de mim. Consegui atrair a sua atenção e preguei a Cristo, em voz bem alta, ao seu ouvido. Logo, ao olhar para a cruz de Cristo, ele acomodou-se por pouco e então rompeu em oração pelos outros. Depois fiz o mesmo com um outro, depois com mais outro e continuei assim, tratando com eles até a hora do culto da noite, na aldeia. Deixei o ancião que me convidara a pregar para continuar a obra com os que oravam. Ao voltar, havia tantos clamando a Deus que não pudemos encerrar a reunião, que continuou o resto da noite. Ao amanhecer o dia, alguns ainda permaneciam com alma ferida. Não se podia levantar, e para dar lugar às aulas foi necessário levá-los a uma residência não muito distante. De tarde mandaram chamar-me porque ainda não findara o culto. Só nessa ocasião cheguei a saber a razão de o auditório agastar-se da mensagem. Aquele lugar cognominava-se Sodoma, e havia somente um homem piedoso lá, a quem o povo tratava de Ló. Era o ancião que me convidara a pregar. Depois de já velho, Finney escreveu acerca do que o Senhor fez em Sodoma. Embora esse avivamento caísse tão repentinamente sobre eles, era tão empolgante ver que as conversões eram profundas e a obra permanente e genuína. Nunca ouvi falar em qualquer repercussão desfavorável. Não foi só na América do Norte que Finney viu o Espírito Santo cair e abater os ouvintes em terra. Na Inglaterra, durante os 9 meses de evangelização que Finney promoveu lá, multidões também prostraram enquanto ele pregava. Em cerca de ocasiões, mais de 2.000 de cada vez. Alguns pregadores confiam na instrução e ignoram a obra do Espírito Santo. Outros, com razão, rejeitam tal ministério infrutífero e sem graça. Oram a Deus para que o Espírito Santo tome a direção e alegram-se no grande progresso da obra de Deus. Mas ainda há outros, como Finney, dedicam-se a buscar o poder do Espírito Santo sem desprezar a arma da instrução e veem resultados incrivelmente mais vastos. Durante os anos de 1851 a 1866, Finney foi o diretor de Oberlin College e ensinou a um total de 20.000 estudantes. Dava mais ênfase ao coração puro e ao batismo no Espírito Santo do que à preparação do intelecto. O resultado foi que Oberlin saiu
que de Oberlin saiu uma corrente contínua de alunos cheios do Espírito Santo. Assim, após o término de uma campanha intensiva de evangelismo e no meio dos seus esforços no colégio, em 1857, Finney via cerca de 50.000 todas as semanas converterem-se a Deus. Os diários de Nova York, às vezes, quase não publicaram outras notícias senão o avivamento. Suas lições aos crentes sobre avivamento foram publicadas primeiro em um jornal e depois em um livro de 445 páginas que se intitulava Discursos sobre Avivamentos. As primeiras 2 edições de 12.000 exemplares foram vendidas logo ao saírem do prelo. Outras edições foram impressas em vários idiomas. Uma só editora em Londres publicou 80.000. Entre suas outras obras de circulação mundial, conta-se as seguintes: sua autobiografia, Discursos aos Crentes e Teologia Sistemática. Os convertidos nos cultos de Finney eram, pela graça, constrangidos a andar de casa em casa para ganhar almas. Ele mesmo se esforçava para preparar o maior número de obreiros em Oberlin College. Mas o desejo que ardia sempre em tudo era o de transmitir a todos o espírito de oração. Pregadores como Abel Carey e Father Nash viajavam com ele e, enquanto ministrava a palavra, eles continuavam prostrados em oração. Vejamos isso nas palavras de Finney. Se eu não tivesse o espírito de oração, não alcançaria coisa alguma. Se por um dia ou por uma hora eu perdesse o espírito da graça e de súplica, não poderia pregar com poder e fruto, e nem ganhar almas pessoalmente. Para que alguém não julgue que a obra era superficial, citamos outro escritor. Descobriu-se por pesquisa empolgante que mais de 85 pessoas de cada 100 que se convertiam sobre a pregação de Finney permaneciam fiéis a Deus, enquanto 75 pessoas de cada 100 das que professaram conversão aos cultos de algum dos maiores pregadores se desviavam. Parece que Finney tinha o poder de impressionar a consciência dos homens sobre a necessidade de viver santo, de tal maneira que produzia frutos mais permanentes. Finney continuou a inspirar os estudos de Oberlin College até a idade de 82 anos. Já no final da vida, parecia tão lúcido de mente como quando jovem. E sua vida nunca foi tão rica no fruto do Espírito e na beleza da sua santidade do que nos últimos anos. No domingo, 16 de agosto de 1875, pregou seu último sermão, mas à noite não assistiu ao culto. Ao ouvir os crentes cantarem Jesus Love of My Soul, saiu até o portão da frente da casa e, com estes que tanto amava, cantou na terra pela última vez. Acordou à meia-noite, sofrendo dores lacinantes no coração. Sofrera assim muitas vezes durante sua vida. Semeara as sementes do avivamento e regara com lágrimas. Todas as vezes que recebia o fogo da mão de Deus, era com sofrimento. Finalmente, antes de amanhecer o dia, dormiu na terra para acordar na glória, nos céus. Faltavam-lhe apenas 13 dias para completar 83 anos de vida aqui na terra.